Olá, bem-vindo a mais um C da Ciência, mais um episódio dedicado ao programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento. Depois de, na semana passada, termos conversado com a Joana Sá, que coordena esse programa, esta semana e ao longo das próximas vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor os projetos de investigação científica de alguns dos participantes cabo-verdianos desse programa desenvolvido pelo Instituto Gulbenkian de Ciência. O nosso convidado de hoje está aqui ao meu lado, é o Fredilson Melo. Fredilson, olá, bem-vindo, obrigado por teres acedido ao nosso convite. O Fredilson é cabo-verdiano. Ele é estudante de doutoramento sob o programa doutoral, programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento. O seu projeto de doutoramento foca-se em tentar desvendar como é que as plantas conseguem resistir e desenvolver quando existe escassez de água ou quando a água disponível é salgada. Ora, um tema que interessa muito a Cabo Verde necessariamente. Falaremos sobre isto ao longo dos próximos 30 minutos, mas desvendaremos também o interesse do Fredilson pela comunicação da ciência. Ele tem estado envolvido em muitos projetos precisamente na área da comunicação e na divulgação científica, alguns dos quais diretamente relacionados com a pandemia de Covid-19. Temos, portanto, variadíssimos motivos de interesse para uma conversa que decorrerá ao longo dos próximos 30 minutos, mais coisa, menos coisa. Fredilson, e porque o mote para esta conversa é, como explicava há pouco, o programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento, explica-me como é que chegas até este programa e depois já vamos partir pedra sobre a tua investigação em concreto. Está bem, antes de mais, olá e muito obrigado pelo convite para estar aqui neste programa. Portanto, a minha presença no programa no PGCD, vamos para encurtar, foi algo muito interessante, porque eu estava a fazer o meu mestrado e ainda não tinha terminado, mas vi que tinham lançado o edital para o programa. Por acaso já conhecia o programa e já conhecia algumas pessoas que estavam a participar do programa, porque antes de ir fazer o mestrado estava a fazer investigação na Gulbenkian, no Instituto Gulbenkian de Ciência. Portanto, terminei a minha licenciatura, fui fazer um ano de investigação e depois é que fui fazer o mestrado. Então já tinha contato com algumas pessoas da primeira edição do programa e achei que o programa era super interessante e, como a Joana já tinha mencionado anteriormente, é um programa que está mesmo dirigido para o contexto dos países africanos de língua portuguesa. Então, para mim, fazia todo sentido concorrer a esse programa. Então, estava eu no final do meu mestrado. Infelizmente, estava a ter aí um bocado de sobressaltos, porque, pronto, ciência, coisas inesperadas acontecem. E então ainda não tinha terminado, mas o edital já tinha sido publicado. Então fui lá perguntar, posso me candidatar ao programa? Sim, pode candidatar, desde que defenda o seu mestrado, a sua tese de mestrado até esta determinar a data. Então eu candidatei-me e estava a fazer de tudo para conseguir terminar o mestrado a tempo para poder entrar no programa doutoral. Não sei se foi uma questão de sorte de eu conseguir terminar a tempo, mas a questão é que eu candidatei-me e antes de terminar o mestrado disseram que eu tinha conseguido a bolsa. Estava cheio de alegria naquele momento, mas tinha que terminar o mestrado. Então foi uma corrida a tentar terminar o mestrado, a ver se eu já tenho uma bolsa, agora tenho que terminar o mestrado. E, por sorte, pronto, correu tudo bem, consegui defender o meu mestrado e depois disso, pronto, tive muita sorte também porque já há quase 10 anos que não ia a Cabo Verde, então foi uma oportunidade perfeita para ir de volta ao meu país, ver a minha família e ao mesmo tempo começar a fazer um doutoramento, que era algo que eu já tinha pensado desde o tempo que eu estava a fazer a investigação na Gulbenkian, no IGC.
E como é que chegas a este tema? Aliás, talvez antes disso, como é que foi a experiência? Na semana passada a Joana partilhava precisamente essa experiência tão intensa de alunos de diferentes origens, com diferentes percursos científicos e académicos, partilharem de forma tão próxima meses de estudo, de aulas, com professores também eles de origens muito diversas. Do ponto de vista de quem esteve do lado de lá da carteira, como aluno, como é que foi esta experiência de, durante um determinado período de tempo, ainda longo, um ano letivo, assistir a aulas ministradas por professores com experiências tão diversas e ter como colegas também estudantes de proveniências e com ambições e com objetivos científicos profissionais e pessoais tão diversos? Foi uma experiência também interessante e muito enriquecedora, na verdade, porque eu acho que um dos pontos fortes deste programa de tentar trazer pessoas que venham de países africanos que falam língua portuguesa é que nós já temos algo em comum, pronto, o nosso passado histórico e também o modo de vivência. Então, estar aí a conviver com os nossos colegas foi como se estivéssemos a conviver, de certa forma, com cabo-verdianos, mas que falam outra língua. Foi uma experiência muito estranha, porque mesmo no primeiro dia, quando chegamos, já estávamos a travar amizades. Que, pronto, infelizmente eu já tive, ou felizmente eu tive a oportunidade de estudar cá em Portugal, e a realidade é muito diferente. Enquanto nós lá no programa éramos, ok, chegamos hoje e já estamos todos amigos um do outro, aqui as coisas levam um bocadinho mais de tempo, pronto, é normal, realidades diferentes, mas para nós isso foi uma grande vantagem, porque até hoje nós somos tão próximos uns dos outros que volta e meia estamos na casa de um ou do outro. Pronto, agora não, porque estamos no meio da pandemia, mas antes disso era, enquanto estamos lá em Cabo Verde, por exemplo, aos finais de semana é sair por aqui, vamos visitar algum ponto de Cabo Verde, porque tínhamos essa proximidade. E outra parte boa é que porque nós temos essa proximidade que se mantém até hoje, qualquer coisa que nós precisemos, principalmente em termos de investigação, é só mandar uma mensagem para a pessoa, seja a pessoa mais apropriada para nos ajudar, e a pessoa responde na hora e sem problema. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa receptividade. Portanto, desde aí, já construímos uma rede que, embora sejamos pessoas que venham não só de áreas diferentes, mas também com faixas etárias diferentes, portanto, gerações diferentes. Portanto, tínhamos pessoas que já eram pessoas profissionais que já davam aulas na universidade há muito tempo, profissionais que trabalhavam em outros cargos do Estado, mas que estarmos lá juntos tornámos-nos colegas e falávamos de iguais para iguais. E essa experiência foi enriquecida ainda mais com o fato de nós termos professores que vinham de diferentes partes do mundo. E tínhamos esse privilégio, porque normalmente quando vamos para a universidade são professores locais que ensinam, que estão a ensinar para este nosso programa. Podemos constatar realidades de pontos diferentes, claro. E vinham para ensinar-nos, ensinavam-nos a matéria que nós podíamos aprender em qualquer lado, mas em adição, ou seja, aquele plus é que tinha a experiência de terem feito investigação em diferentes partes do mundo e nós podemos conhecer um bocadinho da realidade de cada parte do mundo, de cada instituição, mesmo não indo aí. Deixa-me recorrer à minha cábula. Tu estás a trabalhar um projeto de investigação, um projeto de doutoramento na área das plantas e tentar perceber como é que estas conseguem resistir e desenvolver quando existe pouca água ou quando a água disponível é salgada. Acredito que a própria experiência de Cabo Verde e aquilo que é a realidade cabo-verdiana tenha sido importante na tua decisão. Como é que chegas até este objeto de estudo? Definitivamente foi o fato de Cabo Verde ser um país seco, com períodos intermitentes de chuva, acho que essa seria a melhor classificação, motivou-me a seguir essa linha de pesquisa. E o fato também de gostar muito de arroz. Eu passei muito tempo a comer arroz e em Cabo Verde é o cereal mais consumido, isso motiva também. Como qualquer bom cabo-verdiano, tens que gostar de arroz. Exatamente. Então,
Por acaso, eu já fiz investigações em diferentes áreas e mesmo no mestrado eu fiz investigação em organismos marinhos para tentar encontrar compostos que podiam ser usados como medicamentos. Mas antes disso, enquanto estava no Instituto Gulbenkian de Ciência, eu estava a trabalhar em plantas, tive a trabalhar um bocadinho com nemátodos, depois passei para plantas e aí é que eu fui mesmo exposto à importância da planta, não que não soubesse antes, mas em termos económicos, em termos agriculturais, e Fred depois Wilson, olhei deixa-me só para... fazer aqui este parênteses para que quem nos segue perceba. Estamos aqui a falar do arroz, porque além de gostares de arroz, é a planta que está no centro do teu estudo, não é? Estás a estudar, isto de que estamos a falar, tu estás a aplicar este estudo ao arroz. Exato, Muito exato. bem. Fechado o parênteses, continua. Pronto, então enquanto estava a trabalhar no Instituto Gulbenkian de Ciência, trabalhei em 2 laboratórios diferentes que lidam muito com estresse em plantas, ou seja, condições climáticas adversas que as plantas estão sujeitas. E depois disso, fiquei com a ideia, eu se calhar posso trabalhar mais na agricultura, até porque Cabo Verde, 20% das pessoas estão empregadas em agricultura e é essencialmente agricultura de subsistência. E, infelizmente, a agricultura como está no nosso país tem contribuído mais para a pobreza do que para a mudança, agora esqueci a palavra em português, que é basicamente sair da pobreza, porque segundo as últimas estatísticas, a maior parte das pessoas pobres estão na agricultura. Então eu pensei que, pronto, nós podemos mudar a forma como fazemos agricultura e uma das formas que podemos mudar a agricultura no nosso país é arranjar espécies que sejam adaptados ao nosso clima ou à nossa condição de ser um país seco. Pronto, mas antes disso eu fui fazer o mestrado, porque também tenho um outro interesse, que é interesse em compostos farmacológicos, e nesse sentido fui fazer mestrado num laboratório na minha faculdade com a professora Susana Gaudêncio, que estava a trabalhar com micróbios marinhos que produzem compostos secundários que podem ser usados como medicamentos. Passei esse tempo lá a aprender muito sobre esse tipo de investigação, que é uma investigação muito fácil de fazer em termos de equipamentos que são precisos. Portanto, podemos montar essa investigação neste momento lá em Cabo Verde e explorar os nossos mares. Inclusive, enquanto estava a fazer o mestrado, foi publicado um artigo científico por um investigador cabo-verdiano, que estava a fazer o doutoramento na altura no Instituto no Porto, em que ele levou... agora esqueço-me o nome do bichinho, que é é um caracol, é um caracol marinho lá de Cabo Verde. Ele estava a estudá-lo e encontrou um composto que tinha propriedade analgésico muito mais forte do que aquilo que estava no mercado atualmente. E aquilo é incrível, porque essa espécie, uma larga percentagem que existe no mundo, tem endemia em Cabo Verde. Portanto, é algo que nós podemos fazer neste momento, mas que não está a ser feito. E para mim é incrível que deixamos passar essa oportunidade e era uma área que eu queria explorar. Mas voltando ao arroz, porque eu tinha mais vontade e também achei que aquilo era algo mais imediato, estudar algo que impactasse a segurança alimentar do nosso país, porque nós importamos cerca de 80% de tudo, inclusive de alimentos. Então pensei, ok, o que é que nós precisamos no nosso país que eu podia estar a estudar agora, que tem um impacto não só a curto termo, mas também a longo termo. Seria estudar plantas que podiam ser produzidas, plantas economicamente relevantes, que podiam ser produzidos e que dependessem de menos água. E o arroz entra porque eu gosto muito de arroz, como eu já disse, e nós produzimos muito arroz. Infelizmente, não é economicamente viável produzir o arroz em Cabo Verde neste momento. Já foi testado 2 vezes, uma vez por um indivíduo particular e outra vez pela própria INIRA, que testou diferentes variedades do arroz, mas que, apesar de ser possível de produzir, não são sustentáveis por causa da quantidade de água que é Que é utilizada. necessária.
Exato. Ao contrário, por exemplo, de países, na Guiné-Bissau produz arroz, mas a Guiné-Bissau não tem falta de água, não é? Exato, exato. A parte boa dos países que têm água e que podem produzir tudo. Que podem produzir tudo. No nosso caso, Porque o temos. arroz, Frei Dilson, Sim, é uma cultura de alagamento, não é? A rega exato. é feita por alagamento. Essencialmente. Sim. Ora, num país com pouca água e em que se discute técnicas como a rega gota a gota ou a hidroponia que exigem pouca água, de facto, seria a antítese de tudo aquilo que nós andamos a discutir. Mas o que é que a tua investigação já te levou a descobrir sobre isto? Ok. São coisas ainda muito básicas, eu Uhum. diria. Pronto, eu estou no último ano do doutoramento e estou a dizer isto. Porque é no último ano que se faz o doutoramento, infelizmente, é o que se diz. Ahm, Pronto, na minha investigação per se, basicamente, o que eu estou a fazer é ver genes, portanto, partes do DNA, né? São, não sei se seria preciso explicar aqui o que é um DNA, Já o lá que é um vamos, gene. já lá vamos. Está bem. Mas pronto, basicamente, no meu estudo, estou interessado em genes que, de alguma forma, ajudem as plantas a responder a essas condições climáticas. Por exemplo, uma das coisas que esses genes podem fazer é fechar os poros da planta de forma que a planta perca menos água. Então, perdendo menos água enquanto está em período de seca, a planta pode manter o seu crescimento ou parar e retomar o seu crescimento quando houver mais água no local. Da mesma forma, uma das coisas que faz perder a água é o sal. E nós em Cabo Verde, como estamos num arquipélago, temos muita propensão a termos os lençóis freáticos a serem contaminados pela água do mar. Então temos que pensar nisso, até porque várias das zonas que estão cultiváveis estão mesmo lá junto das costas das ilhas. Então, tendo isso em conta, também estou a ver como é que esses genes que eu estou a estudar respondem quando as plantas estão sujeitas à salinidade. Neste momento, fizemos duas grandes descobertas, ou melhor, demonstramos duas coisas que nunca tinham sido demonstradas por esse gene. Por exemplo, mostramos que esse gene pertence a uma determinada família que já se viu em outros casos que os seus membros ajudam as plantas a responder à secura ou à salinidade, e isso é uma excelente indicação. Também tenho que fazer um pequeno parênteses aqui. Nós, no nosso laboratório, no meu doutoramento, estamos a fazer investigação fundamental. Uhum. O que isso quer dizer é, basicamente, nós não estamos a fazer investigação aplicada, mas nós estamos a ver como é que as coisas Estás acontecem no e porque princípio do caminho. acontecem. Exato. Portanto, isso são o tipo de coisas que nós agora vamos juntar todo esse Continuamos a falar, conhecimento. Fredilson, dos genes do arroz. É a planta que Sim, tu estás a estudar. exatamente. E nós, diga. Não, conclui. Faço-te uma pergunta já a seguir, mas não Pronto. te quero interromper. Pronto. O que nós já descobrimos até agora, pronto, como eu disse, é que esses genes pertencem a um grupo de uma família de genes que já se viu que estão envolvidas na resposta à secura ou à salinidade, e isso é um excelente indicador. E neste momento também já construí plantas transgênicas pela primeira vez, que podem ser usados para estudar a função dos genes per se. Portanto, o passo seguinte, que eu ainda não fiz, mas que eu vou fazer e que é inevitável neste tipo de estudo, é basicamente ver como é que essas plantas transgênicas, que são plantas que não têm esse gene, para vermos se, quando tiramos esse gene, se a planta comporta de uma forma ou de outra, ou seja, se fica mais resistente ou menos resistente à salinidade ou à secura. E também uma outra coisa que se faz é fazer com que esse gene seja produzido, dê origem a muito mais proteínas na planta, para ver também se, ao aumentarmos a expressão, portanto, a conversão do gene RNA, que depois é passado para proteínas, se isso ajuda a planta a ser mais resistente ou não à salinidade segura. Falemos então de genes e de RNA. Como é que isto se estuda numa planta? Ok, pronto. Isto é um Eu sei que a pergunta Sim. pode parecer muito óbvia até, mas Claro. para quem nos acompanha, nós ouvimos falar de genes, de RNA, de DNA,
quando falamos de seres humanos, nós próprios, por exemplo, e temos ouvido falar muito ultimamente sobre estas coisas. Isto, quando falamos de plantas, falamos de quê e como é que isto se estuda e como é que isto se investiga e como é que tu chegas aos genes das plantas? Está bem. Pronto. As plantas, como qualquer organismo vivo, têm um código genético, portanto, que é a base de DNA ou RNA. No caso das plantas, é a base de DNA. Uhum. E no código genético, que nós chamamos de genoma, estão lá todas as instruções de como fazer a planta, ou melhor, quase todas as instruções. Vou fazer uma pausa aqui, porque senão a minha orientadora depois dá-me muita befa. Porque outras informações também de como é que as plantas serão feitas, ou qualquer outro organismo, às vezes não vem no DNA. Estão fora no DNA, são as chamadas epigenéticas. Mas pronto, focando-se no DNA. O que acontece é que diferentes secções do DNA, que nós chamamos de gene, têm uma determinada função. Portanto, temos um gene que dá a cor à planta, temos um gene que dá a altura à planta, o tamanho da semente, quanto tempo leva, por exemplo, a produzir a semente, a quantidade e por aí adiante. É o mesmo que acontece conosco. Nós também temos genes para dar a cor do olho, da pele, a nossa altura e por aí adiante. E nós, o que é que fazemos quando estamos a investigar um gene na planta? Em primeiro lugar, vamos ver esse gene, se numa determinada condição está a ser expressa de forma diferente. E quando nós dizemos expressar um gene, estamos a falar em termos de... Temos lá o código genético, o código genético é lido e essa informação é passada, por exemplo, para outras partes da célula para ser feita proteínas. E são essas proteínas que vão fazer basicamente tudo dentro da planta. São pequenas máquinas, por assim dizer. São elas que cumprem as tarefas. Portanto, nós quando olhamos para o material genético das plantas e vemos que há alguma alteração num gene, vamos pegar nesse gene, que se torna um gene de interesse, porque parece um gene interessante, porque está a comportar de uma forma diferente. Pegamos nesse gene, clonamos, pronto, isso envolve muitas partes, e isto é o início da engenharia genética. Depois, o que é que fazemos é, por exemplo, pomos um promotor, que é basicamente outro pedaço de DNA, que direciona o gene que controla como é que esse gene vai ser expresso. Por exemplo, um promotor faz com que o gene seja expresso muito mais vezes. Isso quer dizer que vão ser feitas muito mais proteínas e qualquer coisa que esse gene controla vai estar a ser feito muito mais vezes ou com muito mais intensidade na planta. Por exemplo, se for para o crescimento da planta, vamos ter uma planta a crescer muito maior do que o normal. Essa é uma parte da engenharia genética. Uma outra parte que se faz, e nós no nosso laboratório usamos a tecnologia de CRISPR-Cas9, que é a tecnologia que ganhou o Prêmio Nobel no ano passado, o Prêmio Nobel da Química. E que consiste basicamente no quê? O CRISPR basicamente consiste em... vou só dar a história de trás de como é que isto foi descoberto. Basicamente, diariamente, bilhões de bactérias são destruídas por vírus. Porque os vírus entram nas bactérias para poderem se reproduzir, porque os vírus estão mortos. Que é um bocado de um paradoxo. Então, eles precisam de algo vivo para poderem entrar e fazer muitos mais vírus, que é o que acontece agora com o SARS-CoV-2, por exemplo. Eles entram dentro das nossas células, usam as maquinarias, ou seja, as proteínas das nossas células, produzem-se muito mais vírus, depois saem e infectam todo mundo. Exato. No caso das bactérias, acontece a mesma coisa. Os vírus, que são chamados de fagos, porque atacam as bactérias, entram nas bactérias, produzem muito mais vírus e depois saem. E quando saem, matam as bactérias. Só que verificou-se que algumas bactérias não morriam. E essas bactérias não morriam por quê? Porque elas tinham pedaços de vírus que estavam dentro do seu genoma, dentro do seu material genético, que uma proteína que se chama Cas, basicamente, ou melhor, se chama CRISPR. Depois, quando um vírus, porque o vírus quando entra na bactéria, não entra o vírus todo, entra só o material genético, que nem acontece agora com SARS-CoV-2.
Então, quando esse pedaço de material genético entra para dentro da célula da bactéria, essa pequena proteína vai, esse material genético e vê se esse material genético é parecido com um pedaço de material genético do vírus que ele tem. E se ele encontrar que aquilo de fato corresponde, chama uma outra proteína que vai lá e corta aquilo aos pedaços, corta o material genético do vírus aos pedaços. E assim o vírus fica destruído. Portanto, não tem o seu material genético, ele não reproduz. E alguém verificou que isso era algo super fixe e que podia ser usado para outras coisas. E pensou, e que tal se nós pegarmos nisso e usarmos essas proteínas para cortar pedaços de DNA da planta, por exemplo. Porque o que acontece é que quando se corta um gene, ele deixa de funcionar. Então, nessa tecnologia de CRISPR, basicamente o que se faz é, temos uma tesoura que é uma proteína tesoura, vai lá, corta o pedaço do DNA e o gene deixa de funcionar. Portanto, existem duas formas de fazer engenharia genética em planta ou em qualquer outro organismo, que é fazemos com que o gene seja expresso cada vez mais, ou então inativamos o gene através do corte. E depois, o que é que isso nos diz é que se o gene for cortado e algo que conseguíamos ver quando o gene estava a funcionar, deixamos de ver isso na planta modificada, que chamamos de planta transgênica. Isso quer dizer que provavelmente aquilo que estávamos a ver antes foi causada por este gene e agora não está a ser causada porque foi cortado. Da mesma forma, quando pomos mais genes e vemos um comportamento ainda mais intenso, isso quer dizer que provavelmente é por causa desse gene. Portanto, a fase em que tu te encontras é perceber os genes, perceber o que é que quando desatas a cortar genes, o que é que acontece? O que é que pode resultar da tua investigação em termos de investigações futuras? Quando passarmos precisamente da fase de ciência fundamental para a ciência aplicada. O que é que disto pode resultar que faça sentido para as pessoas que nos seguem? Em termos de produção, por exemplo, agora como eu estou a estudar como é que as plantas podem resistir à secura ou resistir à salinidade, podemos ter, por exemplo, um arroz que antigamente era cultivado em terreno de alagamento e agora pode ser cultivado em sequeiro. Imagina nós em Cabo Verde, que nós não temos chuva, podemos cultivar o arroz em sequeiro. Isso seria muito bom. Portanto, iríamos precisar de muita pouca água. Ou então um arroz que consegue... Não só em Cabo Verde, somos Exato, confrontados no continente africano com notícias permanentes de situações de seca e de fome causada precisamente pela situação de seca. Isto pode tratar-se aqui de uma mudança de paradigma daquilo que é a cultura do arroz, que é um alimento fundamental no mundo inteiro e particularmente no continente africano. Desculpa interromper-te. Não, sem problema. Foi um excelente ponto, na verdade, porque o arroz alimenta cerca de metade da população da Terra, portanto 3,5 bilhões de pessoas, e uma boa parte das pessoas que neste momento sofrem de fome. Portanto, é um alimento extremamente importante. E se nós conseguirmos produzir o arroz de uma forma mais rápida e em diferentes condições, principalmente onde não há água, isso teria uma importância tremenda. Já se faz em alguns pontos, por exemplo, na China, que é o maior consumidor de arroz, eles já estudam arroz há muito tempo e uma das formas de produzir arroz que descobriram recentemente foi produzir arroz com água salgada. E isso é extremamente bom. Portanto, e se nós formos nesse sentido de conseguir produzir arroz para quem vive junto ao litoral ou quem vive num arquipélago, isso seria extremamente bom. Portanto, o que nós prevemos no futuro da aplicação do conhecimento que nós vamos acumulando com este tipo de investigação fundamental, é que no futuro nós possamos ter o arroz a ser produzido com muita pouca água, porque neste momento o arroz consome cerca de 40% de toda a água potável usada a nível mundial, toda a água fresca,
Portanto, se nós pudermos reduzir essa quantidade de água e poder usar a água ou em outras culturas ou mesmo para o uso comum das pessoas, isso seria extremamente bom. E um outro detalhe é que o que nós aprendemos em arroz pode também ser traduzido para outras espécies. Portanto, não é algo limitado a uma cultura só, é algo que pode ser disseminado para várias culturas. Portanto, seria um futuro promissor fazermos uma descoberta de como é que esses genes que eu estou a estudar ou qualquer outro genes ajudam as plantas a crescer quando não tem água ou tem um terreno com salinidade. Fredilson, tu tocaste aqui já numa série de pontos muito interessantes, mas para podermos avançar eu gostaria ainda de pegar aqui em algo que disseste e que me parece particularmente relevante, que é a ideia da ciência fundamental. Para o público, aquilo que chega à comunicação social, fundamentalmente, prende-se muito com a ciência aplicada, com os resultados já quase na parte final da maratona, que é a produção científica, ou seja, o momento em que a ciência produz um resultado concreto e visível por todos. Mas não há ciência aplicada sem ciência fundamental. Parece-te que, do ponto de vista daquilo que é a investigação científica, do ponto de vista daquilo que é o próprio financiamento da investigação, do ponto de vista daquilo que é a sensibilização de quem tem a responsabilidade de fazer esse financiamento para aquilo que é a necessidade de se investigar no campo da ciência fundamental, há um trabalho a ser feito de sensibilização para a importância da ciência fundamental para que um dia ela possa ser aplicada? Hoje, eu diria que hoje mais do que nós tínhamos, por exemplo, há 10 anos. O que acontece é que nós muitas vezes, é como o Nuno mencionou, quando nós vemos alguma notícia científica na imprensa, normalmente prende-se com a ciência aplicada. Só que, normalmente, as coisas que são descobertas na ciência aplicada ou que são feitas na ciência aplicada vêm de ciência fundamental. As Por exemplo, vacinas da Covid-19 são um ótimo exemplo exatamente, disso. é um excelente exemplo. E, como eu disse também, o exemplo do CRISPR. Porque o CRISPR, a pessoa que fez o primeiro estudo não estava interessada em ver como é que nós vamos modificar alimentos, plantas, para poderem produzir alimentos sobre condições ambientais adversas. A pessoa estava apenas interessada em ver, ok, porque é que essas bactérias que deviam morrer não morreram e sobreviveram aos vírus? E depois isto, pouco tempo, deu origem à provavelmente melhor tecnologia de engenharia genética que temos até agora, porque só em 10 anos, ou 11 anos, e essa tecnologia já ganhou um prémio Nobel. Portanto, antigamente não havia, há coisa de 10 anos, diria, não havia tanta sensibilização. Agora já há, exatamente para mostrar a importância de nós investirmos mais na ciência fundamental, porque todas essas descobertas que são feitas, elas são feitas a nível da academia, que normalmente é financiado por fundos públicos e que são pessoas que estão a responder perguntas do tipo: mas por que é que isto se comporta desta forma? Ou o que é que está a fazer isto comportar dessa forma? E depois outras pessoas é que vem a aplicação. E isso é algo transversal a todos os ramos da ciência, da engenharia e por aí adiante, porque vemos grandes exemplos, por exemplo, na investigação da NASA, o micro-ondas, que agora tem quase todas as casas, tem nos países mais pobres. Não foi algo que alguém pensou, eu vou descobrir uma forma de aquecer a minha comida sem ter que ser no forno. Não, foi alguém que descobriu que existiam determinados comprimentos de ondas que excitavam, por exemplo, moléculas de água e fazia a comida aquecer. E a aplicação só veio depois, e claro, levou um bocadinho de tempo também para as pessoas adoptarem, porque pensaram que aquilo podia explodir ou causar cancro, coisa do género. Portanto, eu acho que é extremamente importante continuarmos sempre a advocar para a investigação fundamental, exatamente apontando para estes exemplos, que agora, desses exemplos da ciência aplicada, que são vistos, aceitados e são muito contemplados, parabenizados, mas que por trás há todo aquele trabalho fundamental de décadas, porque a ciência não se faz de dia para a noite, infelizmente, é algo que é construído por várias pessoas, por centenas de investigadores que vão estudando, até chegar a um ponto de aplicação.
Um dos passos fundamentais para essa maior consciência sobre a importância da ciência em todas as suas fases é a comunicação da ciência e a divulgação da ciência, aquilo que se passa nos laboratórios. Sei que partilhas da minha opinião e és um entusiasta da divulgação científica e da comunicação da ciência. Fala-me um pouco sobre o teu projeto de podcast. Pronto, o meu projeto de podcast, neste caso, Educação Ilustrada, que é onde eu tento promover a ciência através de pequenas animações que eu faço, tento pôr uma cara de humor aí para não ser tão chato, e faço isso em crioulo. E a razão por que eu comecei a fazer isso é justamente porque em Cabo Verde e em várias outras partes do mundo também onde a ciência ainda está muito pouco desenvolvida, e no caso da África, nós ainda só contribuímos 1% para toda a produção científica mundial, que eu pessoalmente acho que é extremamente baixo, mas estamos no caminho de revirar isso e dar um maior contributo, e nós temos potencial para isso. O meu objetivo com este programa, no caso de Cabo Verde em particular, é chamar a atenção, principalmente dos mais novos, para, a importância da ciência e, dois, para aquilo que nós podemos fazer, porque há muita ciência a ser feita em Cabo Verde, infelizmente não necessariamente por cabo-verdianos, mas há muitos estudos que são feitos e depois são publicados cá fora e que nós nunca temos conhecimento, infelizmente. No outro dia partilhei no meu Facebook uma publicação sobre uma mutação que nós temos em Cabo Verde, que nos torna menos suscetíveis de apanhar paludismo, um determinado tipo de paludismo, por exemplo. Então, com o meu podcast, o objetivo é, de uma forma bem simples, mas ao mesmo tempo sendo cientificamente correto, passar essa informação do que é a ciência, do que é que se faz, como é que se faz, e tomei o cuidado também de tentar passar isso numa língua local, portanto, fazer isso em crioulo, exatamente porque, apesar de o inglês ser a língua franca da ciência neste momento, uma boa parte da população não fala inglês, ou não entende inglês. Portanto, essas pessoas acabam por ficar excluídas do conhecimento científico, dos ganhos científicos que nós temos. Então, ao passar isso na língua local, e também já houve estudos que mostram que quando o conhecimento é passado na língua nativa, as pessoas têm mais tendência em ouvir e seguir aquilo que se está a dizer. Portanto, também esse cuidado de passar. E com isto, eu quero também inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, porque é algo, é relativamente fácil de fazer, por assim dizer, em termos de passar a informação científica, se nós soubermos ler a ciência, as publicações. E a outra parte, é um detalhe importante, é que eu faço isto no PowerPoint. Portanto, que é um material de low cost, pronto, de baixo custo, que muitas pessoas têm no seu computador, porque a maior parte da população, das pessoas a nível mundial, usam o Microsoft Windows, que já vem com o PowerPoint instalado. E com um bocadinho de criatividade, nós conseguimos fazer essas animações, editar com um programa gratuito também, e igualmente importante é que as coisas que nós fazemos no PowerPoint podem ser passadas por professores que podem usar na sala de aula para ensinar os alunos. E já também foi provado que a animação ajuda muito na aprendizagem e no ensino da informação, da ciência. O nosso convidado de hoje, Fredilson Melo, em mais uma edição do C da Ciência. Este episódio está disponível no nosso canal de YouTube, procure precisamente por o C da Ciência. Temos também lugar marcado na programação da Rádio Morabeza, na sexta-feira, depois do meio-dia. Ainda no site do Expresso das Ilhas, todas as quintas-feiras. Se preferir acompanhar-nos de outras formas, também pode. Estamos disponíveis em formato podcast nas principais plataformas de podcast, incluindo no Spotify. Procure por o C da Ciência e siga o seu espaço semanal de divulgação da ciência e do conhecimento que se faz em língua portuguesa e, em particular, em Cabo Verde. Até para a semana.